Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O jornal A Folha de São Paulo publicou reportagem segundo a qual o governo federal prepara um decreto que muda radicalmente a política de demarcação de terras indígenas. De acordo com o texto, só poderiam reivindicar a terra aqueles que estavam lá ou a disputavam judicialmente em outubro de 88. Assim, aqueles que deixaram ou foram expulsos de suas terras e não as retomaram, perdem o direito de brigar por elas. O texto também determinaria o pagamento de indenização por terras perdidas. Hoje, só há indenização para fazendeiros forçados a deixar terras indígenas que ocupavam de boa fé. A medida também teria a previsão de que interessados em questionar uma demarcação ainda não registrada em cartório poderiam fazê-lo em 90 dias. O Câmara Debate vai discutir a demarcação de terras indígenas com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Deputado Celso Maldaner, eu falei todas as vezes nesses tempos da condicional, porque o governo inicialmente negou. Né? Existe uma discussão hoje, o senhor que faz parte da base do governo, para mudar a questão da demarcação das terras indígenas? Essa polêmica, desde que eu cheguei aqui em 2007, quando eu assumi o primeiro mandato, essa polêmica existe, mas de muito antes, mas desde que eu estou aqui na Câmara Federal, existe essa disputa entre agricultores, né, e terras indígenas. Tem uma diferença muito grande, né? A nossa região, por exemplo, o sul do Brasil, especificamente o meu estado é Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, também no Paraná, se eu falar da nossa região, são agricultores familiares, são pequenos proprietários que adquiriram de boa fé, né? Então a gente defende muito. Eu defendo, nesse sentido, o marco temporal da Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, onde tinha índios morando naquelas propriedades, indiscutivelmente não se discute, são dos índios, né? Agora é polêmico o assunto, se houve expulsões, áreas de terras que foram ocupadas violentamente, ou mataram os índios, ou tiraram, esse mérito seria complicado, antes de 88, né? Eu acredito muito no presidente Michel Temer, que é um grande constitucionalista, muito respeitado. Existe um trabalho muito forte da bancada ruralista, né? E mesmo os temas que discutimos na Comissão da Agricultura, agora mesmo estamos com o ministro Blairo Maggi lá na Comissão da Agricultura discutindo, o agronegócio tem salvado esse país, né? O mundo passa fome, quer dizer, nós temos que aumentar em 40% a mais a produção de alimentos. Então, hoje, 13% do território nacional é dos índios. Apenas 8% está sendo explorado para a produção de alimentos e 17% para a pecuária, né? Então, se nós olharmos em termos de território nacional, realmente tem que dar uma freada, né? Porque nós temos que pensar em salvar o nosso país, porque hoje 42% praticamente da exportação é o agronegócio e 21% do PIB é através da agricultura. Então, ninguém quer cometer injustiça, mas tem que sair alguma coisa para trazer paz no campo, né? Quer dizer, deixar uma tranquilidade, quem agiu de boa fé, eu acho que tem que ter o direito de ter segurança para produzir alimentos nesse país. Deputado Edmilson Rodrigues, como é que o senhor vê essa questão das demarcações? O deputado Celso Maldaner se referiu à questão do marco temporal, que foi uma decisão na demarcação da Raposa Serra do Sol, de que, como eles ocupavam antes de 88, foi garantido o direito.
Posteriormente, o ministro Barroso falou que essa medida não pode se aplicar automaticamente, porque tem casos de expulsão com violência e outras coisas. Como é que o senhor vê essa questão e transformar isso num decreto e resolver a questão por aí? Raposa Serra do Sol, ela não condicionou, não tem um efeito vinculativo. Foi para aquele fato concreto. Mas é claro, por ter sido uma decisão da Suprema Corte do Brasil, isso tem sido o argumento usado pelos deputados e representantes do agronegócio. O marco temporal é a Constituição de 88. Só que esta tese, na nossa avaliação, ela está errada porque ela negaria um princípio do direito originário dos povos indígenas. Mas aí, dá para chegar no Rio de Janeiro e dizer: tirem-se milhões de pessoas porque tudo é dos indígenas? Ou na minha cidade, Belém do Pará, os tupinambás, que aqui estavam há 400 anos, devem retomar a cidade? Não seria justo. Mas em muitas situações, esse argumento ainda fica mais grave do marco temporal, porque os indígenas foram tirados de forma violenta. Vamos pensar assim, mesmo no estado do Pará, quando se abriu a Transamazônica, são milhares de quilômetros cortando o Pará e outros estados, né? Foram criados novos municípios, o desmatamento foi brutal e os povos indígenas foram expulsos. Então, durante o regime militar, muitas comunidades indígenas foram remanejadas. Os helicópteros chegavam, os índios eram amarrados, obrigados a entrar e eram deslocados para outros lugares distantes. Quem resistia era preso ou morria. A Comissão da Verdade mostrou isso, então é uma coisa recente. O regime militar terminou em 1985. Mas houve em outros momentos da história também atos em que imigrantes, vamos pensar, o deputado Maldano, uma pessoa com quem eu tenho muito respeito, ele é um deputado ruralista, mas é de um diálogo, uma capacidade de respeito democrático muito boa, né? Nós tivemos na região dele comunidades inteiras, ele inclusive é de família europeia, né? A sua origem, né? Então, as famílias eram trazidas, alocadas em terras indígenas, vamos dizer. Os índios convidados a se retirar. Essa família que veio da Itália para ajudar no desenvolvimento do Brasil não é culpada se o Estado brasileiro disse, fiquem aqui, inclusive documentou. Acontece que a terra era indígena. O direito originário pode ser questionado se aquela comunidade ali resolve recuperar. Esse é o motivo do conflito. Na minha avaliação, se eu tratasse da Itália ou mesmo da Alemanha, que é um país territorialmente maior, mas quando eu falo mesmo na França, eu estou falando de um país pequeno, se eu considero o meu estado, quando considero o Brasil, aí é um outro tipo de raciocínio, porque a terra é pequena, é escassa. Mas no Brasil, realmente, não há motivo para manter esse conflito. Se o Estado brasileiro quiser, ele garante os estudos, comprovado cientificamente que aquela terra originária é indígena, é possível remanejar com tranquilidade num processo que respeite aquele que ocupou de boa fé, pequeno até grandes produtores. Há um grande proprietário que foi chamado, digamos, para uma região. Lembra daquele lema? A Amazônia é terra sem povo, sem gente. Os militares diziam. Então, homens do Nordeste, migrem, venham. É assim, da região onde a seca estava, as pessoas sem terra vinham para a região sem gente, para povoar a Amazônia. Mas quando eu falo em Transamazônica, até hoje tem igrejas em que a missa é feita em italiano ou alemão. As comunidades foram do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Altamira, a região ali do Xingu todo. Então veja só, se essa comunidade indígena reivindica a terra, é possível, num Estado poderoso como o Estado brasileiro, com tantas terras, planejar a solução desses conflitos
conciliando os interesses. Mas o governo, me parece, ao decretar, me parece que esse decreto vai sair da cartola dentro de poucos dias, o que seria uma violência muito grande contra a Constituição Federal, ele bloqueará cerca de 80% dos procedimentos relacionados à regularização de terras indígenas. Hoje são 600 terras que estão como objeto de estudos. Então, Deputado Maldaner, aqui no Congresso tramita uma proposta que o deputado Edmilson falou relativamente sobre a questão de indenizar os que ocuparam de boa fé. Mas como é que se resolve a questão? O senhor deu o exemplo da família que tem a pequena propriedade. Se ela quer ficar, se ela criou raízes, o regime militar, a gente está há 50 anos, né, de alguns do que aconteceu na década de 60. sim. Como é que fica? Como é que se resolve? A indenização resolve ou não? Não. Nós temos um caso específico também lá em Santa Catarina, que é onde eu resido, município de Cunha Porém Saudades, que fica ao lado de Maravilha, onde a média é 15 hectares por propriedade. Inclusive o juiz federal de Chapecó reconheceu que era para os agricultores familiares. Então foi recorrido em segunda instância e, quer dizer, hoje os agricultores estão mais tranquilos, né? Porque aquela propriedade para eles como é que se diz, é muito significativa, porque ali está o avô enterrado, o pai, quer dizer, entende? Então tem um valor aquilo, e valor cultural, como tem para os índios, tem para os nossos agricultores. Nós temos que ter um alto grau de racionalidade, nós temos que ter o bom senso. Eu diria, a nossa região, os índios, eles são, como é que se diz, aculturados já, né? Eles são, tem muitas regiões que eles também querem produzir. Então, acho que nós temos que focar também, não podemos mais pensar no sul do Brasil que o índio vai viver de caça e pesca. Eles mesmos não querem mais isso, né? Eles querem produzir, eles querem ter uma vida mais decente, né? Então, me preocupo muito com a miséria dos índios, né? Quer dizer, com essa pobreza, né? Então, acho que eles teriam que ter direito de participar, por exemplo, vai fazer lá uma usina, uma PCH, explorar, eu acho que eles teriam que participar desses recursos, né? Mesmo por que não alugar, se ele não tem a vocação, por que deixar ele alugar a propriedade para um fazendeiro onde já é terra indígena, mas aonde não tem, que hoje são em torno de, eu acho que 280 processos aí que estão em andamento, né? Segundo esse decreto que está sendo estudado no Ministério da Justiça, acabaria com isso. E no caso, o agricultor ia indenizar, então, se tivesse que indenizar, ia inverter os papéis. Em vez do agricultor receber indenização, o índio ia receber indenização, né? Então, desde que a gente se conhece por gente, existe essa polêmica. Se foi cometida injustiça no passado, quer dizer, como diz aqui o Edmilson, tudo era dos índios, né? Quer dizer, chegaram aqui os alemães, os italianos, viemos colonizar o país, as companhias colonizaram, passaram escritura, documento, quer dizer, então, como ele diz, teria que devolver tudo, então. Quer dizer, não tem... Agora, Maldaner, permite um então, diálogo? é uma preocupação, né? Eu só vou pedir para os senhores para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente voltar daqui a pouquinho, continuando essa conversa. Por não. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a demarcação de terras indígenas com o deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado Edmilson, eu sei que o senhor vai responder, eu queria só acrescentar uma questão. No caso dos índios, ser indenizado, isso resolve a questão? Não, eu acho que esse é o problema principal dessa medida. Quer dizer, ela é uma consequência da negação do direito originário. Seria muito pernicioso. Qual é a minha visão? Tenho concordância em parte com o deputado Maldaner. Agora, a indenização ele há de concordar. Já foi aprovada pelo Senado a PEC 71. Aí na Câmara, os representantes do agronegócio aqui não movimentaram. Por quê? Porque a grande reclamação era, olha, eu não tenho culpa se eu estou aqui. Foi o Getúlio Vargas que disse que eu podia estar e me deu o documento, está aqui. Eu não expulsei nenhum índio.
Foi o governo que me mandou para cá. Então eu tenho direito à indenização não só pela casa que eu fiz ou pelo engenho que eu produzi. Eu quero indenização pela terra nua. Um valor de mercado sobre a terra, ou valor venal, o critério que o governo faz para avaliar as terras. Então, essa PEC 71, se ela é aprovada aqui e vira lei, vira dispositivo constitucional, ela permitiria que, quando o Estado brasileiro cometeu o erro, digamos assim, ele foi responsável por trazer aquela comunidade espanhola, ou alemã, ou ucraniana, e dizer, aqui no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, vocês podem ficar. Então, não é culpa de quem veio. Ou, digamos, brasileiros que estavam ali com avós, numa determinada região, foram chamados a ir para uma terra indígena. O Estado tem responsabilidade? Não é possível que pague apenas pelo barraquinho que o pequeno produtor construiu, ou pela casa grande que o grande produtor. Então, indeniza a terra nua, indeniza as benfeitorias. A PEC 71 podia avançar aqui e resolveria a maior parte dos conflitos, particularmente no Sul. Agora, qual é a tese do Maldaner? É que os parentes estão enterrados ali. O problema é que os indígenas também têm os seus cemitérios. E tem uma relação com a terra que os ditos da civilização branca não têm a mesma relação. Eu posso viver em Belém, num terreno pequeno. Numa região urbana, as pessoas têm uma casa, um apartamento, o maior que seja, não é um latifúndio. Agora, o indígena não vive, mesmo que ele não viva mais da pesca ou do extrativismo somente, ele não consegue viver apartado da terra. Então, se houver boa vontade, os casos específicos poderiam ser discutidos. Porque essa proposta do deputado Maldaner, os índios não podem ficar no atraso. Eu concordo. O índio tem direito a estudar, a ser advogado ou médico, a ser jornalista, a ser mestre, doutor, professor universitário. E, felizmente, isso tem avançado muito. Agora, o indígena tem o direito, por exemplo, a dizer, olha, nós queremos produzir aqui qualquer coisa na nossa terra. O que não pode é que alguns representantes do agronegócio, eu não digo que seja o Maldaner, de forma autoritária e por lei, impor, por exemplo, que o índio tenha que arrendar ou tenha que aceitar um empreendimento. Por quê? Isso nega o próprio direito previsto na Constituição e resoluções da ONU. Por exemplo, a resolução 169 da ONU, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela exigiria que para um decreto dessa natureza se fizesse consulta com os povos indígenas. Ora, que povos? Povos do Brasil todo. Que povos? Quilombolas do Brasil todos. Comunidades tradicionais do Brasil todo. E o governo vai fazer por decreto aquilo que, mesmo como emenda constitucional, no caso a PEC 215, ela é tida como inconstitucional por grande parte dos juristas brasileiros. 60 e poucos senadores assinaram um manifesto contrário. E os senadores, na minha avaliação, sinalizaram uma solução para os principais conflitos, não todos, que foi a aprovação da PEC 71. Então eu acho que é um radicalismo, e o Maldaner não é o representante mais radical, mas há alguns representantes da bancada ruralista que não querem que avance, mesmo que com algumas nuances diferentes do que foi aprovado no Senado. A PEC 71 lá, que aqui ganhou outro nome, que eu não lembro se é 238, esqueci o número agora, não querem que avance. Aí vão querer resolver, pela pressão, num governo frágil como o Temer, que está para cair, praticamente o governo acabou. Então eles querem resolver agora por decreto algo que sequer por emenda constitucional é considerado legal? Não. Eu quero ser mais realista, né? Essa polêmica existe e vamos ser realistas, a União, o governo federal, não tem recursos para pagar essa indenização. Os governos estaduais também não têm recurso. O país está quebrado, né? Os municípios estão com dificuldades, os estados não é diferente. Então, dentro da nossa realidade, é uma utopia que a União vai indenizar os agricultores e nós precisamos, o que salva esse país é o agronegócio, é a agricultura, que está salvando o país, né? Então, nós temos que produzir, nós temos que aumentar. Por exemplo, agora,
para o Brasil é para recuperar aí 15 milhões de hectares de áreas degradadas, reflorestar 12 milhões, mas, como diz o ministro, quem vai pagar essa conta, né? Quer dizer, recursos, né? Então, a gente tem que ser mais realista nesse sentido. Existe dinheiro para indenizar esses proprietários rurais e vamos deixar de produzir? Não temos dinheiro. Vou lhe dizer, não existe o sistema da dívida levou no ano passado 43% da Receita Federal. Por que o governo não faz auditoria? O Equador e a Grécia, com toda a crise da Grécia, seria pior a desgraça lá se não tivesse tido auditoria, aliás, feita por equipe internacional com brasileiras, com a doutora Maria Lúcia Fatorelli, colaborando. Reduzir 70%. Aí aqui não avança. Então, um país que tem um PIB como o nosso, das 10 maiores da economia do mundo, não pode falar que não há recursos para fazer políticas sociais. Deputado Maldonado. O caminho, a racionalidade, quer dizer, nós temos que ir para frente, nós temos que aumentar a produção, nós temos que produzir mais, temos que aprovar, tu vê aí, agora veio a não gastar mais do que a Receita, que é tão criticada, a 241 ou 55 do Senado, mas teria que ser uma realidade. Agora vem a reforma da Previdência, eu estou muito preocupado com o agricultor familiar, né? Quer dizer, nós temos que encontrar soluções para os problemas, temos que enfrentar essas dificuldades. Então, eu sei que por decreto é uma decisão corajosa, né? Não viu ainda, não sei se realmente vai sair esse decreto, que está sendo estudado no Ministério da Justiça, não sei se o presidente Temer vai assinar esse decreto, mas isso aí acabaria com a PEC 215, isso aí ia acabar tudo, né? O problema é que tem essa polêmica tão grande e temos que encontrar a solução, né? Então, a solução, acho que é ajudar os índios a ter, porque 13% do território nacional para a área indígena, acho que é suficiente pelo número de índios que nós temos no Brasil. Então, ampliar mais as terras indígenas, eu acho que não há necessidade, né? Então, nesse sentido que eu defendo uma solução definitiva. E a solução é produzir alimentos, não tem outra saída. Nós temos que produzir cada vez mais para tirar o Brasil dessa situação dramática, com todo o respeito. Então, eu acho que as ONGs internacionais, elas têm uma atuação muito forte aqui por trás, porque se tivesse um diálogo franco entre os índios, né, e proprietários e governo, acho que seria mais. Mas tem as ONGs internacionais, a gente reconhece que elas têm uma atuação muito forte, né? Não sei qual é os interesses que tem por trás, né, nessa questão aí, porque nós temos que produzir, não vejo outra solução, por isso que eu defendo o agronegócio. 2 minutos para a gente encerrar. O Maldonado é de boa fé, por isso que eu gosto dele, mas ele está equivocado. Eu peguei alguns dados oficiais aqui. Sim. Sabe qual é a agricultura familiar? É responsável hoje por 87% da produção de mandioca, 70% do feijão, num país que come feijão todos os dias, dos 200 milhões de brasileiros, 34% do arroz, 46% do milho e 38% do café. Não é o agronegócio que sustenta o país. Por isso que eu defendo muito a agricultura familiar. O agronegócio, apesar de ter 62% dos valores, tem 86% dos financiamentos do Estado. Agora, deputado... E 76% da terra, são 37% do território. Agora, deputado... 4 mil famílias dominam mais de 30% do território. E os indígenas não podem ter a sua terra. Os indígenas têm área suficiente, como disse não tem suficiente. Eu visitei semana passada numa comissão com uma delegação europeia, inclusive, e deputados federais e estaduais também, o Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, estão em situação de miséria. É triste, 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 triste. É de chorar. Eu vi uma mãe chorando. E já deram agora para assassinar os indígenas e desaparecer com os corpos, o que é uma dor. Ela tem 100 e poucos anos e o sonho dela é que pelo menos apareça o crânio. Se ela não tiver todo o esqueleto do filho, que já foi há 5 anos desapareceu, que ela quer morrer enterrando o seu filho. Mas não são 400 mortos nas 2 últimas décadas. Somente ano retrasado foram 137 assassinatos de índios e 135 suicídios. Povos como o Chavante, por exemplo, suicida quando não vê perspectiva de vida. Por quê? Porque a motosserra
fazendo barulho dioturnamente, a soja ali. Eu tenho fotografia daqui, não dá para mostrar. Você anda, como pegamos, em 4 horas de estrada para chegar a uma das aldeias. Olha, pela memória do meu pai, que já faleceu há quase 20 anos. Você encontra 100 árvores em pé ao longo de milhares de quilômetros. É muito, é só soja, soja. Não pode. O agronegócio, o agrotóxico, a poluição dos rios e os índios morrendo de fome e doentes. Então, é muito injusto isso. Todos os produtores rurais concordam com essa estrutura? Não. Tem muita gente produzindo, contribuindo com o país. Mas tem, dentro do agronegócio, alguns que não pagam impostos. O ITR é 0,0887% dos tributos brasileiros. Não chega a ser a 1/10 de 1/10. Então é uma coisa assustadora. Tem solução? Tem, sem prejudicar a produção agrícola, mas valorizando, ao meu ver, a pequena produção e valorizando a vida das populações 30 segundos para terminar, deputado. Eu acho que o que Maldonado está consolidado tem que ser respeitado, o que está salvando o país, né? Eu defendo muito pequena propriedade, agricultura familiar, que também forma o agronegócio nesse país. Eu acho que o que está consolidado tem que ser respeitado e tem terra sobrando nesse país aí, principalmente falando em termos de Amazônia legal, para resolver essas questões indígenas. Bom, o Câmara Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.